Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a um SBcast, o podcast semanal dos homens da Igreja Amor e Cuidado. E cá estamos nós para mais um episódio, para mais um momento de gravação. Tem sido bom para você, meu amigo? Tem sido bênção? Tem sido bênção. Eu conversei com o Pedrinho essa semana, falei com o Boto essa semana sobre isso, que eu tava assistindo vocês e, cara, é muito bom. Bota o fone de ouvido e assiste, que é importante. Botinho, o que você tem visto a galera falar aí do nosso podcast, brother? Botinho não, né? Ministro Thiago Romão. Meu Deus! Amor de Deus. Thiago Romão. Tem que manter o decoro aqui, por favor. Meu Deus! Sempre comigo, hein? Cara, eu passei pro pessoal no grupo, né? Cara, eu tive testemunhos de amigos que moram agora em Portugal, que são da casa. Pessoas que uma semana antes nós conversávamos sobre essa área em específico e como, de uma forma singular, tem tratado o coração deles. E a intenção do Strong Brothers é isso, né? Exato. Uma mudança de cultura. Pessoal, nossa intenção desse podcast aqui é ser um momento de mesa, é ser um momento onde a gente conversa, um momento onde aquilo que Deus tem feito na minha vida possa agregar a vida do Thiago, aquilo que Deus tem feito na vida do Thiago possa agregar na vida do Luiz. E a gente sabe a bênção que é um momento de mesa e boas mesas. E o SBcast é uma boa mesa para você acompanhar, é uma boa mesa para você se conectar. Então já pega esse episódio, compartilha. Os outros episódios, já estamos aí acho que com 5 ou 6 episódios postados já. Assiste se você não acompanhou ainda, compartilha para uma galera que você vai ver que vai fazer sentido. Deixa o seu like, acompanha a gente no canal, porque eu creio que isso daqui vai abençoar muita gente ainda. Muita gente. E hoje, na nossa mesa aqui, a gente vai bater um papo sobre experiência com Deus. Mas é um papo bem mais específico. Não é sobre ter uma experiência com Deus. É sobre o que nós precisamos fazer após nós termos uma experiência com Deus. O que eu tenho que esperar e o que eu tenho que produzir depois de ter tido uma experiência muito forte com Deus. Nós acabamos de ter, semana passada, agora final de semana passada, o nosso track aqui do Vale dos Fortes, mais de 100 homens passaram por 72 horas no vale junto com a gente. E esses caras voltaram chapados, esses caras voltaram impactados pelo poder do Espírito Santo. Eu já vou até deixar aqui, né, Thiago? Vou deixar aqui ó, na tela. Nós teremos em agosto, novamente, a nossa 4ª edição do Track Vale dos Fortes, top 1748, que vai acontecer de 27 a 30 de agosto. Então tá aqui na tela para você que não fez sua inscrição ainda, para você que não conhece nada sobre Legendários, fica aí uma boa experiência, né não? Com certeza. Eu vi que eu precisava dessa experiência. A gente que participa de tudo da igreja, a gente que está em tudo inserido na igreja, a gente achou que não precisava dessa experiência, mas quando eu cheguei lá, eu vi que eu precisava dessa experiência com Deus. Você subiu no Pioneiro nosso ou em Pioneiro. Brasília? Foi Pioneiro, né? Foi no Pioneiro. Cara, é extraordinário. E retomando ao assunto aí, muitos chegaram agora da montanha. Sim. Muitos acabaram de estar. Mas antes da gente bater esse papo aqui, eu quero passar os serviços. Senhores, eu estou aprendendo. Não, eu estou aprendendo ainda a ser um host. Ele tá tentando. Um host de um podcast. Ele tá bem. Eu tenho que comer muito arroz e feijão para chegar aos pés do meu amigo pastor Matheus Campos. Pastor Matheus, cara, ele é maestral. Aquele que abriu o caminho. Exato, ele é o Moisés da parada. Ele tá num outro nível. Então, pra mim é difícil, a minha dislexia aqui, o meu TDAH não ajuda. 3 hoje. Você tá bem, tá dando a vida, mas tá indo bem. Pela graça de Deus e pelo acesso ao Venvans, a gente tem compartilhado aqui e eu quero te dar os serviços. Ó, vai agora no seu Instagram, segue @strongbrothers.ac, que é o nosso perfil oficial do Strong Brothers, do país inteiro. Certo? Segue aí agora também, @meirelc, que é o perfil daquele que vos fala. Segue o perfil do meu amigo Thiago Romão 01. Thiago Romão 01. Se você quiser dicas aí de treino, dicas de farmaco, você pode procurar ele. Segue também o perfil do meu amigo Ministro do Luiz. Qual que é, meu parceiro? É lumais com z.c.
Lumais com Z.C. Você é da época da ICQ, hein, bicho? ICQ, Você é da época do brother. ICQ. Até o próximo episódio ele vai trocar essa parada aí, vai ficar um pouco mais assertiva. Não, Vai tá ficar uma mais massa. fácil. Porque meu nome é Luiz com Ma de Matheus no meio, ponto C de Carol. Pô, perfeito. Isso. Tem toda uma lógica. Ele juntou o nome dele, da esposa, depois da filha. Pô. Vou colocar. É o C de Catarina e Carol, entendeu? Ah, tá certo. Agora, Vou colocar C2. O homem é Aí monstro. fica melhor. agora faz mais sentido. Mas, pessoal, cara, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Você que tá nos acompanhando, você que tá assistindo esse podcast, você agora que tá indo pro trabalho, você que tá na academia, você que colocou esse podcast numa viagem, eu quero que você puxe na tua memória aí um dia que você teve uma experiência forte com Deus. Um dia que você teve uma experiência marcante com o Espírito Santo. Eu sei que nessa segunda-feira que nós estamos aqui, no domingo anterior, na nossa igreja, foi um domingo do Pentecoste. Sim. E eu sei que muitas pessoas tiveram uma experiência marcante nesse domingo. E pode ser que a tua experiência foi domingo agora. Você já se perguntou o que você fez a partir dessa experiência? O que essa experiência produziu em você? E o que você mudou na sua vida depois que você teve esse encontro tão forte com o Espírito Santo, tão forte com Deus? E isso é muito importante. E, Tiagão, deixa eu te fazer uma pergunta, brother. Na tua perspectiva, por que muitos homens têm experiências fortes com Deus, experiências que marcam, mas eles acabam deixando essa experiência somente no âmbito emocional? Ou o cara ficou muito feliz, ou o cara derramou lágrimas, ou o cara ficou muito eufórico. E foi genuína. Sim. E foi genuína. Mas só que ele só sentiu. Ele não permitiu que essa experiência produzisse algo nele. Tu percebe isso em muita gente? E o que você acha que o cara acaba fazendo isso? Eu acredito até essa semana, tendo um tempo meu com Deus dando a palavra, e a Bíblia nos ensina com vários personagens que muitos deles foram marcados por histórias grandes, porém, os maiores, aqueles até como os heróis da fé, o que mais marcou foi que eles confrontaram seus eus, seus medos, né? E a vida nos mostra que um homem, para que ele possa viver grandes coisas, ele vai viver grandes batalhas. E algo que me marca foi o que um dia o próprio pastor Meira, em um culto do Strong Brothers, disse isso. Cara, eu tenho se tornado meio que um lema nas minhas orações. Cara, que os gigantes que venham a aparecer para minha família, que eu lute, para que a minha casa não precise. Então, esses leões, esses gigantes, esses ursos, como fala com o Davi, a cada vez mais eles vão crescer. Só que a decisão de dar continuidade nisso é nossa. Senão, nós vamos ver apenas o âmbito emocional, né? E isso foi o que eu vivi na minha montanha. E nós falamos depois disso. Sim, e ter uma experiência com Deus, uma experiência marcante, espiritual, não nos isenta nos outros dias de nos depararmos com essas situações, com esses gigantes. E eu vejo, cara, que muitas das vezes, por não termos esse entendimento, fala assim, cara, nossa, entreguei minha vida para Jesus, entreguei minha vida para Deus, subi o top, fui no Legendários, agora eu recebi um número, recebi uma camisa, cara, passei no face a face, chorei litros no face a face, tive um encontro genuíno com Deus no face a face. Então agora tudo na minha vida vai ser perfeito. Agora a mesma intensidade que eu provei a Deus naquela experiência vai ser assim todos os momentos, todos os dias, e vai ser um mundo maravilhoso. Um mundo sem problema nenhum. Uhum. E, cara, não vai ser um mundo maravilhoso, porque o próprio Jesus nos disse, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e no mundo 3 aflições. Perfeito. As aflições no mundo não vão parar, não vão diminuir. E eu preciso ter um entendimento, a compreensão que aquela experiência que se iniciou em algum momento da sua vida, ela precisa continuar agora no campo de batalha. Isso é verdade. Não é? O bispo já falou algumas vezes isso, o próprio Meira, pastor Meira, no Strong já falou isso, o que o pastor Leandro Barreto, num livro dele, ele diz, o livro dele chama... Fugiu, tá com o nome do livro agora na cabeça, mas fugiu. Se eu só trabalho, resumindo, o prefácio Sim. do livro fala, se eu só trabalho nas minhas emoções
e só eu vivo de emoções, eu vivo do que eu quero baseado nas minhas emoções, eu não passo de um animal irracional. Porque no dia que eu raciocino o que Deus fez comigo, eu me posiciono frente ao que Deus está fazendo na minha vida. Quando eu só ajo pelo que eu quero, pelo que eu só ajo pela minha vontade, se eu só ajo pela minha emoção, pô, cadê a racionalidade? O mundo espiritual, ele é mais racional do que o mundo físico. Exato, 100%. Ele é muito mais racional. Então eu preciso olhar o que Deus está fazendo na minha vida. E a olhar capacidade de raciocinar, Deus só deu ao homem. Só deu para o homem. Só deu para o homem. E nós temos que observar isso que Deus deu em nós e não jogar isso fora. E agregar de forma espiritual. Porque às vezes o cara acha que entra na igreja, ele vai parar de raciocinar. Ele vai parar de pensar, ele agora não precisa pensar, ele não precisa trabalhar, como que nem a pessoa falou na igreja primitiva. A igreja primitiva tinha muitos que não faziam mais nada. Aí Pedro falou, não é assim que funciona. Temos que trabalhar aqui na terra. Você tem que caminhar a tua caminhada. Vamos mexer, gente. Vamos mexer. Deus, né? E a mesma coisa nós. Deus vai fazer com nós, Deus vai fazer com nós. Deus vai nos transformar, Ele vai nos transformar. Pentecostes mesmo é isso. Vem com chamas de fogo. Por Sim. quê? De purificação do velho homem. Então, purificou o velho homem e transformou para o novo homem. A partir desse momento, precisamos agir racionalmente para que as coisas aconteçam. E um dos motivos que as pessoas confundem sobre o Legendários, quando vem muitas vezes nós andamos com nossa farda para cima e para baixo, as pessoas pensam que é uma bandeira declarando que nós vencemos algo. Pelo contrário, Sim. essa farda é para nos lembrar do compromisso que fizemos com a nossa casa. Exato. É para nos lembrar daquilo que o Senhor moveu lá, o que Ele transformou e renovou em nós, né? Então, é para nos lembrar que, cara, nós temos um compromisso com Deus, com a nossa casa e com o nosso. E é por isso que o Strong mesmo, Brother existe, né? O Strong Brother existe para a gente criar esse senso de comunidade, para entender que na dificuldade eu tenho o próximo e os ensinamentos vêm sempre do próximo, tá do meu lado, do cara que já passou por essa dificuldade. Esse podcast vem com isso também, né, cara? Essa bênção da mesa, né? Sim. E eu não posso permitir que o meu relacionamento com Deus seja baseado naquilo que eu sinto. É verdade. Eu não posso permitir que o meu relacionamento com Deus seja baseado nas minhas emoções. Vai ter dia que você não vai sentir que eu não você vou, orar. e ele continua estando lá, brother. É. Vai ter dia que eu não vou estar numa montanha, Sim. caminhando que eu caminhei ou deslumbrando a vista que eu deslumbrei. O mesmo Deus que estava lá na montanha, quando estava remando naquele rio e contemplando ele através daquele rio, é o Deus que quando eu estou dentro do meu escritório, olhando para minha mesa, cheio de coisa para fazer, cheio de coisa para soltar, é o mesmo Deus, ele tá lá É o mesmo também. Deus. E é óbvio, não que eu não possa, mas a grande maioria das vezes eu não vou estar exposto a mesma porção da presença, de sentimento da presença, quando eu estava em um local isolado, buscando essa presença. Mas não é porque eu não estou exposto a essa, não estou sentindo, não exposto, não é essa palavra, que eu não estou sentindo essa quantidade da presença que ele não está lá. Isso é verdade. Então, pô, um cara que ele é baseado somente naquilo que ele sente, geralmente é o cara que vai num culto, que vai numa celebração, que vem num strong, que fala assim, mano, hoje o louvor não tá bem, não. Sim. Então porque o louvor não tá bom, hoje o Doninha desafinou, bro. Não, hoje a C Music, os caras tá aqui do lado. Hoje a C Music não tocou bem, não. Preferia ter colocado um outro cara aí pra tocar. E você é sempre, você quantifica o teu relacionamento com Deus, a tua experiência com Deus, aquilo que você sente, bro. Isso é. E não é assim não, irmão. As pessoas têm um costume de minimizar ou menosprezar o ordinário. O ser humano, ele tem o costume de querer viver de memoriais de algo que foi grande para eles. Mas o grande poder da transformação da nossa casa, vida com Deus, trabalho, promoções, transformação financeira, que foi episódios passados, foi que nós tomamos a decisão de que, cara, no meu dia a dia, no meu ordinário, no meu simples, num dia após o outro, né? Algo que me marcou quando eu tive que tomar várias decisões ao mesmo tempo que a minha filha nasceu. E, como um bom TDAH, meia hora depois, HHH, eu falei, cara, eu preciso me organizar. Da mesma forma que eu tenho liberdade de trabalho, eu preciso me organizar. E foi quando eu, conversando com o bispo, falei, cara, eu preciso ler um livro, cara. Eu quero dar continuidade no livro.
né? Finalizei aqueles que a gente estava lendo tanto no Strong quanto no Forja. E ele falou, filhão, isso aqui, ó. Na hora que ele me entregou o livro do Davi Lago, Life Planner, nada mais é do que um planner que vai falar o quê? É um livro organizacional, um planner. Caramba. Desculpa de interromper seu raciocínio, mas foi mais forte do que eu. Tô gastando, fiz Telecurso 2000. Enfim, o Life Planner basicamente é o quê? É um livro organizacional. Então, para cada tema, você acrescentar Deus naquele momento. Legal. Numa limpeza de um quarto, num tempo com Deus, num trabalho. Então, isso me ajudou. E eu vou ter uma dica para quem tá começando a ler livros. Cara, não é um livro tradicional. Ele tem poucos estrofes durante uma página, então te ajuda a começar. E se você é uma pessoa que tem um pensamento extremamente acelerado, como eu, que precisa frear para poder juntar o momento, cara, é uma dica. Me ajudou demais. Muito bom. Já que estamos entrando aqui nessa parte das dicas, Luiz, cara, fala para mim, na tua perspectiva, o que um camarada precisa fazer depois que ele tem um encontro marcante com Deus, depois de uma experiência forte? O que esse cara tem que fazer pós essa experiência? Buscar a próxima. Ele tem que buscar a próxima, porque... Acaba o podcast aqui. Essa daqui já encerrou. Ótimo. E aí eu vou contar algo que eu vi na minha cabeça para compartilhar aqui. E aí foi complementado agora à tarde. Agora à tarde aconteceu uma coisa específica na minha família. E eu tive que socorrer. E antes que eu compartilhe isso, na quinta-feira de manhã, eu fiquei em casa, não fui trabalhar, quinta-feira de manhã, para vir para servir no top. E aí eu tava em casa sozinho, aí eu fui lá, liguei a Alexa e fui orar. Orar pelo top, fui orar por tudo que tava acontecendo. E Deus falou muita coisa comigo sobre voltar ao primeiro amor. Tem uma música específica que eu tava ouvindo e Deus falou muito sobre isso. Eu falei, poxa, vou manter essa pegada lá dentro. E aí, você sabe como é que minha cabeça funciona, na área que eu tava, pensando em 200 coisas ao mesmo tempo e fazer o negócio fluir. E aí houve um momento específico numa das noites que eu consegui sentar. Eu consegui sentar, consegui parar minha cabeça, eu consegui pensar e ali deu uns 2 minutos que eu estava sentado, meu pai veio do meu lado, passou a mão na minha cabeça assim, passou a mão no meu braço, conversou 5 minutos comigo ali sobre o que Deus estava falando com ele, falou, te amo, e saiu de perto de mim assim. E aí eu comecei a olhar pro meu pai. Nessa que eu comecei a olhar pro meu pai, Deus falou comigo assim, sabia que ele é seu pai? Aí eu falei, uai, eu sei disso, que ele é meu pai. Ele falou, não, ele é seu pai. Aí eu falei, verdade, eu acho que eu preciso amar mais o meu pai como o meu pai. Ele é meu amigo, ele sabe de tudo que eu faço, cara, ele forte. sabe de tudo ele sabe de tudo, tudo. Meu pai, minha vida é um livro aberto. Se você quiser saber sobre minha vida, o que está acontecendo hoje na minha vida, você pode perguntar pro meu pai e ele vai saber o que está acontecendo hoje na minha vida, no meu trabalho, hoje. E eu saí do trabalho agora meio-dia. Ele vai saber. Mas, aquele momento, Deus olhou para mim e falou para olhar pro meu pai e falar, sabia que ele é teu pai, cara? E aquele momento eu comecei a olhar com ele um olhar de pai. Cara, você é meu pai. Cara, como eu te admiro como pai. E eu comecei a falar isso, e isso o Espírito Santo começou a levar eu olhar para Deus e falar, Deus, eu te admiro como pai. Você me ajuda em tudo que eu faço, tudo que eu tenho para minha vida, o Senhor também sabe, o Senhor tem noção de tudo, eu te conto tudo, mas agora eu queria te contar que o Senhor é meu pai e obrigado por ser o meu pai. Cara, e foi muito forte para mim. Isso eu tô falando aqui, foi 5 minutos, cara. Foi 5 minutos que Deus veio, falou comigo, me fez olhar pro meu pai como ele, como o pai que eu tinha que enxergar, esse primeiro amor de amar meu pai como real, meu pai aqui terreno como um pai, e amar ele como um pai. E eu falei, cara, eu preciso disso todos os dias. Cara, isso é forte. Eu preciso disso todos os dias. E ter a calma e a consciência de que ele é meu pai. Então eu sempre vou buscar a próxima experiência. Essa próxima experiência que eu tive lá, eu tive hoje, agora aqui. A minha filha sofreu um pequeno acidentezinho de percurso. E aí a minha esposa, a Carol, ficou, nossa, que isso? Minha mãe, todo mundo, aquela... Eu falei, calma, tá tudo certo.
Eu confio em Deus. Eu não preciso ir com pressa para o hospital. O cara não precisa sair com pressa do trabalho dela. Meus pais já estão com ela no hospital e tá tudo certo. Eu não preciso me apressar, porque se eu me apressar eu posso causar um acidente de trânsito. É a tranquilidade que só um filho consegue Que ter. só né? um filho consegue ter e saber lá. E olhar lá, a médica olha e fala assim, não, tá tudo certo. Machucou aqui, toma esse remedinho, vai ficar esses dias, tudo certo, e ponto. Porque Deus tá guardando, porque Ele é meu pai, Ele já sabe disso. E não te isenta da dor, preocupação. Não me isento de nada disso, mas eu tenho mas certeza. traz a dependência, entrega e entendimento que Ele está cuidando de tudo. E é nesse momento que aqueles que são filhos de Deus, que aqueles que têm um relacionamento com Deus, que vão além de uma experiência específica, provam de uma paz que excede o entendimento. Eu não busco uma experiência emocional com o meu pai. Eu tenho 35 anos e meu pai tem quase 60 anos. Eu não busco uma experiência emocional com meu pai. Cara, eu busco hoje por almoçar na casa dele no domingo e estar com ele na mesa. E estar conversando com ele e estar compartilhando com ele a minha vida. E ele ser feliz pelo que está acontecendo com a minha vida. E ele chegar para mim e falar assim, filho, na sua época eu fiz essa decisão. Toma essa decisão aqui. E eu falar, eu vou tomar essa decisão que você está me falando. E é a mesma coisa com Deus. Sim. E o que Deus quer ouvir de nós não é uma emoção. Ele quer ouvir de nós o nosso ordinário. Ele quer ouvir o que está acontecendo no seu casamento. Às vezes o seu casamento está pilhadaço porque às vezes você não tomou 5 minutos com Deus e perguntou para ele o que ele quer com o teu casamento. Exato. E, cara, só fazendo uma analogia daquilo que você acabou de compartilhar, você falou assim, bro, eu não tenho uma experiência emocional todos os dias fortes com meu pai, porque eu tenho 35 anos, ele tem 60. Vocês chegaram a uma maturidade de relacionamento que vocês conseguem sentir um amor um pelo outro e essa certeza do amor um pelo outro no cotidiano do dia. Perfeito, é isso. E essa chave para o seu relacionamento com Deus, para a sua vida com Deus, é essencial. Por quê? Eu vou sentir o amor do meu pai, de Deus sobre mim. Eu vou expressar o meu amor a Deus como filho no cotidiano. Não vai ser somente em um culto muito forte, em uma manifestação muito forte do Espírito Santo, em um ajuntamento. Não vai ser somente em um evento específico. Vai ser no cotidiano. Então eu sei que você sente o amor do seu pai quando você vai na casa dele, você vai almoçar com ele, chega lá, põe um jogo do Corinthians, vai assistir um jogo e vai embora. Sim. É um cotidiano. E com Deus tem que ser a mesma coisa. A gente tem que trazer essa presença e ter esse entendimento que após uma grande experiência, e eu sei, eu conheço você, conheço teu pai, eu já vi vocês dois tendo experiências fortes em Deus juntos. E eu sei que após uma grande experiência marcante, nós temos que ter essa perspectiva aqui no ordinário, é que nós vamos continuar cultivando essa presença. E, cara, ter esse entendimento é importante para conseguirmos ter novas experiências com Deus. Mano, o que o cara tem que fazer, na tua perspectiva? O que ele tem que deixar de fazer depois de ter uma grande experiência com Deus? Tipo assim, mano, o que isso tem que mudar na vida do maluco? Do maluco não, do cara, pelo amor de Deus. Não tô no podcast de jovem, Senhor. Sim. Pelo amor de Deus, aqui não é a live. Me ajuda, Senhor. Acho que a primeira coisa que nós precisamos ter entendimento é que a nossa experiência com Deus ela não tem que fazer sentido para ninguém. Assim como algo que você falou, cara, é meu pai. E o Espírito Santo foi trazendo palavras de afirmação, de renovo. Ela não tem que fazer sentido para ninguém. E talvez, e muito comum, possa acontecer, assim como o Davi, quando foi ele entrando no castelo, quis dançar, né? E isso trouxe para a esposa dele, falou assim, cara, esse cara é um louco dançando aqui, cara, eu tô apresentando minha adoração ao Senhor. Assim como aconteceu comigo na minha montanha, aquilo que foi um motivo de start para uma nova atitude na minha vida, para quem estava fora daquilo, foi motivo às vezes até de risada. Às vezes não, para muitos foram motivos de risada. E aquele momento o Senhor falou comigo, enquanto eu não sei se eu falo, estava desmaiado. Contexto, estava com 159 quilos, um ligamento LCA rompido, menisco medial, menisco lateral rompido. Fisicamente não era a melhor situação para estar nesse local. Só que eu entendi que precisava estar lá. E ainda bem que eu fui. E naquele momento baixou a minha pressão.
E nesse breve momento, onde baixou a minha pressão e eu tive um leve desmaio, o Senhor falou comigo assim, falou assim, cara, você tem me pedido isso? Você tem entregado adoração e louvores sobre isso? Você tem se movimentado sobre isso? Você sonha com tal coisa? E tudo aquilo que você está me pedindo, eu estou te dando. Estou te entregando e estou te preparando. Só que a sua caminhada no ordinário não é leitura da palavra, não era os jejuns, não era estar presente nos cultos, era no meu ordinário, cuidando da minha saúde, estava atrapalhando os planos do Senhor para mim. Então ele freou um momento. Por um breve momento houve também escandalizando pessoas de achar engraçado, né? Da forma que eu desmaiei. E foi assim, cara, tá. E agora, o que eu faço? Uma das últimas manifestações do Senhor forte comigo me levou pro primeiro passo. Qual que era o primeiro passo? Ordinário. Tá, Thiago, e agora o que você tem que fazer? É emagrecer, irmão. É correr atrás. Você fala que essa experiência que você teve com Deus lá na montanha em específico, ela destravou uma consciência em você da necessidade, por exemplo, de você perder peso e não se expor àquilo novamente, mas não por conta da montanha, porque a gente trocou essa ideia. Sim. Mas por conta, por exemplo, da tua família, Correto. da tua filha. Eu me despertei gritando, o cara falou assim, Deus, eu tenho que estar bem para minha filha. Há poucos dias, né, poucas semanas, eu soube que ia ser pai. E a gente batalhou para entregou ao Senhor adoração, louvor e se preparou para ter filho. E quando eu estava em um momento de alegria, ele me lembrou, não, tem mais coisas que você precisa fazer. Você não me pediu essa filha? Então você vai se cuidar, porque você está com 159 quilos e você precisa estar bem para essa filha. Não é por estética, não é porque alguém me zoou, nem nada. Então volte ao ordinário e vai cuidar de você. Então quer dizer que eu vou ter experiências. Eu vou ouvir uma palavra de Deus. Mas o que vai fazer eu mudar é o jeito que eu ajo no meu dia a dia. É isso. Então, no dia a dia, como eu ajo, querendo ou não, assim como o pastor falou, hoje eu não tô afim de ir pra academia. Pô, mas tu precisa. Eu preciso. Então, essa gana pelo querer, mesmo não ouvindo emocionalmente que você quer. Cara, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a experiência de alguns homens que eles tiveram com Deus. Todas essas experiências mudaram o rumo do destino desses homens e o cotidiano desses homens. Moisés, quando ele se deparou com a sarça ardendo, ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, entendeu? E ele teve uma mudança na vida dele. Ele abandonou aquilo que ele estava fazendo no cotidiano, no diário e no ordinário em si, e foi para um outro chamado. Foi para uma outra vertente. Quando eu vejo, por exemplo, José. Para pensar. José ele teve um sonho, teve uma experiência forte com Deus. Mas quando ele se deparou, quando ele menos esperou, muitas das coisas na vida dele aconteceram, não da maneira com certeza que ele esperava, mas Com certeza ele não esperava que seria dessa forma. Mas foi por quê? Porque Deus já tinha falado através de uma experiência para ele o destino profético que ele tinha. Entendeu? E eu tenho comigo que, no caso específico de José, a postura que ele teve em todos os lugares que ele foi colocado, né? Servindo Potifar, na prisão, ali, a postura que ele teve nesses ambientes era por quê? Porque ele teve uma experiência com Deus um dia, quando adolescente, que Deus falou com ele através de um sonho, e que ele falou assim, cara, eu não sei como que esse sonho vai acontecer, mas essa experiência marcou. E foi essa experiência, eu tenho comigo, que foi essa experiência que ele teve na adolescência que fez ele passar por tudo que ele tinha que ter, por tudo que ele precisou passar ao decorrer da sua vida. Então você que está aqui, está nos assistindo, você que acabou de sair de um momento marcante com Deus, você que se recordou de uma experiência forte com Deus quando a gente começou esse podcast, cara, você precisa trazer à sua memória
essas experiências e fazer com que essas experiências te coloquem a praticar aquilo que você precisa praticar na tua vida hoje. Aquilo que você precisa fazer hoje. Isso não pode se perder. E, cara, só pegando um gancho do que o Thiago falou aqui, talvez pode ter passado desapercebido para você. E eu vejo muita gente sabotando ou abrindo mão de experiências fortes com Deus porque não entendem isso que o Thiago acabou de falar. O Thiago falou assim, cara, a tua experiência com Deus não precisa ser explicada para ninguém. Sim. É sua e do Senhor. Então, às vezes você vai escutar algo de alguém que fala assim, cara, isso faz sentido nenhum. Ou Correr às vezes você... na igreja, né? Faz sentido isso, pastor Lucas? Oi? Correr na igreja aleatoriamente faz sentido, pastor Lucas? Até hoje. Até hoje não faz. Eu tenho esse vídeo na minha cabeça. Essa imagem. Não, Eu tenho essa imagem. Eu não tenho mais, mas recorrente eles me mandam. Eu tenho essa imagem na minha cabeça até hoje. E não fez sentido pra ninguém. Todo mundo, às vezes, fez até brincadeira com aquilo. Sim. Mas o quão mostrou pra você no seu interior o que naquele momento você precisava. Cara, muitas das coisas que eu tenho vivido hoje em Deus, coisas que muito singulares que eu tenho vivido hoje em Deus, Deus me apontou através daquele dia. Muitas palavras. A primeira vez que eu recebi algumas palavras em relação à América do Sul, América Latina, e foi a primeira vez que eu recebi isso. E depois que eu recebi algumas palavras, eu comecei a duvidar. Falei assim, isso não é pra mim não. Todo cara de fora que vem aqui, pô, mas você vai pras nações. Eu cresci nesse contexto, entendeu? Quando eu menos esperei, brother, fui pro Chile ministrar, tava na Guatemala no passado. Aí Deus falou assim, ó, não duvido de quando eu falar contigo não. Mas vou te dar uma chave, amigo. Boa. Vou te dar um conselho pra você que acabou de ter uma experiência forte e marcante com Deus. Às vezes tá assistindo esse podcast aqui, já passou uma semana no seu top do Legendários. Ou às vezes você tá assistindo aqui agora, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses que esse podcast foi pro ar e você acabou de experimentar algo muito marcante seu e Deus, em qualquer outro lugar, no Face a Face, no Legendários, numa celebração, num culto, em uma célula, em uma vigília, não sei. Brother, deixa eu te falar uma parada. Se você contar essa experiência em uma mesa onde não está Deus, essa mesa vai sufocar essa experiência que você teve com Deus. É isso, meu Deus. Não tem como. Se eu contar para as pessoas que não vivem um contexto que eu vivo, que não experimentam um Deus que eu tenho, as coisas que eu vivo com Deus, vai ser loucura. Porque as coisas do Espírito não são discernidas na carne. É impossível, irmão. É impossível. E tem muito cara que tem perdido de viver coisas novas com Cristo. Porque quando você viveu algo com o Senhor, você permitiu que a dúvida de outras pessoas... Porque para você é uma convicção. Porque só você sentiu o que você sentiu, ele falou contigo de uma maneira que é inquestionável no seu coração. Sim. Mas o teu problema não são as suas dúvidas, mas são as dúvidas dos amigos. É verdade. São as dúvidas das mesas. E a gente precisa São as aprender. dúvidas externas. A gente precisa aprender a ser fiel ao que o Senhor Tô chutando. entrega para nós. Nós precisamos até culto passado na nossa igreja, como foi dito sobre o culto de Pentecostes, foi lembrado sobre um grande erro dos sacerdotes em querer antecipar ou fazer do seu jeito, ou aquilo que o Senhor pede para você, a gente querer dar jeitinho, né? E muitas vezes, e como um filho fiel, um filho amoroso, um filho que é dependente, nós precisamos aprender a que, se o Senhor pediu, apresente a Ele, entregue a Ele e Ele vai te sustentar no caminho. Mais uma frase de um cara que eu conheço, Meira, Lucas. Tá demais, velho. Não. Eu acho que ele também tomou Aquilo vingança. aquilo que você constrói com o teu braço é você que sustenta. Isso é verdade. Aquilo que o Senhor te apresenta para construir, é Ele que sustenta. Isso é verdade. Meira LC. Meira LC. Vulgo pai do Amor. Luquinha. Pai do Luquinhas. Pessoal, nós estamos já caminhando para o final desse episódio, desse podcast, mas eu não poderia terminar esse episódio aí e veio muito forte no meu coração. Para você que está nos acompanhando agora, para você que chegou aqui até o final, você que... E, cara, eu acho que isso daqui vai ser... Esse podcast aqui precisa ser um podcast que vai ser reassistido por muitos ao decorrer do tempo. Porque a vida com Deus, ela é cíclica, ela é contínua, progressiva
e cheia de novidades. Por quê? Porque Deus é um Deus de novidades, né? Ele sempre está fazendo algo novo e basta nós discernirmos aquilo que Ele está fazendo para participarmos daquilo que Ele está fazendo. E aquilo que Ele faz na nossa vida, no particular, sempre tem um propósito para o coletivo, que é o reino. Então, para você que está nos assistindo aqui agora, para você que um dia teve grandes experiências, para você que acabou de ter uma experiência com Deus, marcante, forte, quero que você ore junto comigo. Quero que você clame para que você não venha se perder, para que você não venha se acostumar sem essa presença. Há dois costumes que um homem pode ter que são perigosos. O primeiro é esse que eu acabei de falar. Você se acostumar sem ter esse deslumbre, essa novidade da experiência com Deus. Mas há um segundo perigo também, que muitas das vezes as pessoas não se atentam e caem numa pedra de tropeço. Há pessoas que só esperam de Deus um manifestar dessa experiência. E você não se propõe a buscar isso. Então você espera de Deus aonde? Deixa eu te explicar. Você espera uma forte experiência em um domingo à noite, em uma celebração. Você espera uma forte experiência em uma conferência do Strong Brothers. Você espera uma forte experiência servindo em um top, servindo em um face a face. Você espera uma forte experiência quando vai vir um pregador famoso, um profeta famoso na sua cidade, e ele vai estar lá e ele é boca de Deus, ele vai ser usado, e você, quando você menos espera, você sempre está marcando na sua agenda na terra dias prováveis de uma forte experiência. Dias que eu estou liberando o Senhor agir. Perfeito, ótima colocação. Sendo que nós temos que esperar e ansiar gerar fortes experiências com Deus Lavando louça. todos os dias. Lavando louça. No trabalho. Sim. Dirigindo o seu carro, num trânsito. 10 segundinhos de uma dica que me marcou. Nós temos a brilhante ideia do Espírito Santo, usando o pastor Lucas, sobre o discipulado às 6 da manhã. Exato. Deus gosta de fazer algo junto com o pastor Lucas às 6 da manhã. E ele nos convida a participar em ministério. Às 6 horas da manhã. Cara, esses tempos atrás, enquanto nós estávamos fazendo o nosso discipulado, tinha um rapaz que ele, enquanto estava fazendo o discipulado, um deles estava testemunhando ali. O pastor sempre dá liberdade de muitos, e na maioria das vezes é sempre uma pessoa que não é tão próximo nossa, ou está iniciando na jornada, na caminhada. E um ali, cara, eu fui rodar para ver quem estava ali. Um rapaz, fugiu o nome dele agora, eu não vou nem falar porque a gente é meio próximo, às vezes é um pouco nervosismo do podcast, mas ele dando o café da manhã para a filha dele. E aí eu me vi naquela situação. Falei, cara, tem muito mais para viver. Falei, cara, eu tô aqui, a minha filha tá dormindo, ou ela tá no meu colo, eu tenho um controle. Só que daqui a pouco esse discipulado vai ser arrumando ela para ir para a escola, cara. E eu falei assim, Deus, o ordinário me abre portas para grandes coisas. Para grandes experiências. Glória a Deus. E você que está nos acompanhando aqui, você que não fez parte de nenhum discipulado Strong Brothers ainda, a cada 15 dias nós temos um tempo separado com os homens de todos os Strong Brothers aí, da nação do Brasil, às 6 horas da manhã. É um tempo de 45 minutos, onde nós temos ali um momento de leitura, aplicação da leitura, porque nós cremos que um desenvolvimento espiritual ele só vem quando nós nos colocamos à disposição de sermos desenvolvidos. Amém. E também é uma ferramenta que tem nos abençoado de uma maneira extraordinária. Mas para caminharmos para o final, como eu já disse, todo pastor fala isso. Quando o pastor fala que está acabando, você pode esperar mais uns 15, 20 minutos no mínimo. Louvor, pode entrar. Louvor, pode... Doninha, pode entrar. Se você anseia um episódio com o pastor Lucas Donha do AC Music, comenta aqui embaixo. Já deixa. Porque assim, o nosso canal não bateu o número de inscritos suficientes ainda para termos... Precisamos de um influencer. Chama ele no Instagram dele, desse gabarito,
junto com a gente, mas coloca aí embaixo aí o Doinha pra estar junto com a gente, que ele vai gravar um episódio Marque top. ele em todas as postagens do Strong Brothers. Cadê Ele aqui, ó? vai falar Lucas Donha _. Ele vai falar sobre Vai no direct dança dele. profética nas igrejas. Dança Ele vai profética? tá compartilhando junto com a gente aí. Perfeito. É um tema É um que ótimo com tema. certeza, É um ótimo tema. com tem muito a certeza dizer. vai dar muito bom ali. Então, mas ó, pra gente terminar, brother, qual dica que você daria pra um cara que acabou de ter uma experiência marcante com Deus agora, ou que você acabou de se recordar de uma experiência forte que teve com Deus? Confie, se entregue e, como eu disse antes, pare de querer encaixar a sua experiência no filtro dos outros que estão contigo. Ai, pastor. Se você teve uma experiência agora, cara, usa ela a teu favor e não engaveta ela. Não engaveta ela. Luzique, mas eu não sei qual que é o direcionamento. Eu tive uma experiência, mas eu não entendi foi nada. Busca. Vai ter um entendimento. Pastor Lucas, 2000, nem lembro quando foi isso, 2007, 17, correndo na igreja, tenho certeza que ele foi embora, às vezes perdido, sem saber o porquê que ele estava fazendo aquilo. Ele ouviu algumas palavras, às vezes, mas às vezes você ouve de Deus algo, você realiza algo em Deus que você não entendeu. Busca discernimento daquilo e busca a prática daquilo. Buscar a prática. Uma hora eu vou, já que citaram aí, hora eu vou compartilhar o que aconteceu por favor. nesse dia aí, que eu tive que Foi correr incrível. na igreja. Foi muito forte. Mas, cara, vou te dar uma dica. Você acabou de ter uma experiência muito forte com Deus, algo que te marcou. Continue indo pra igreja. Perfeito. Continue indo aonde Deus tem falado contigo. Isso é muito importante. Talvez você teve uma experiência dentro da igreja, continue indo na igreja, ou fora da igreja, então vá para a igreja. Uma das coisas que eu entendi no meu relacionamento com Deus, a minha caminhada com Cristo é: eu quero estar onde Ele está se movendo. Eu quero estar onde Ele está falando. Eu quero estar onde o Espírito Santo dele tem se manifestado. Certo? E aquilo que o Luiz falou, né? Busque pela próxima experiência. Faz um corte aqui como se a frase fosse minha, tá? Mas foi ele que falou. Busque pela próxima experiência. Isso é muito importante. Nós servimos a um Deus de novidade. Tem muitas pessoas, muitos homens que estão nos acompanhando aqui, que você está preso à experiência que você já viveu. Olhe para o passado, celebre, glorifique a Deus por aquilo que Ele fez. Mas eu quero que você, a partir de hoje, você olhe para o futuro com uma santa expectativa. Porque aquilo que Ele vai fazer é muito maior do que aquilo que um dia Ele já fez. Porque esse é o caráter do nosso Deus. Essa é a maneira que o nosso Deus age. Então, busque pela nova experiência. Se você nos acompanhou até aqui, siga esse canal, curta esse episódio, compartilha com alguém, manda naquele grupo do futebol. Sabe aquele grupo que tem uns caras que não gostam de igreja? É esse grupo que você tem que mandar. Sim. Sabe aquele grupo que tem uns caras que tá com a vida torta? É para esses caras que você tem que mandar, porque eles vão ver que a gente consegue bater um papo legal, bacana, de um tema que é celestial. Sim. Isso aí, galera. Mais um conselho que até que se encaixa com ele. Se esforce para se manter nessa nuvem, cara. Se esforce para poder estar nessa nuvem. Se esforce para estar com pessoas que te agregam. Meu primeiro passo, quando eu decidi voltar para caminhar com Jesus, eu apresentei aquelas pessoas que eu acreditavam ser meus melhores amigos e falar assim, cara, eu preciso cuidar de mim. Então eu vou me ausentar de algumas coisas. Aqueles que gostam realmente de você vão entender. E até muitos deles que não gostam de você também não vão entender. E não precisam, cara. Vá cuidar disso. E muitos desses estão aqui hoje. Para a glória de Deus, muitos deles estão aqui hoje. Porque em algum momento entenderam, cara, eu vi transformação. Às vezes não tão rápido, mas continue perseverando. Senhores, esse foi o nosso episódio. Até semana que vem. Strong Brothers.